Bem-vindos mais uma vez ao Hollywood aí. Estamos nessa sexta edição com ela, que nunca viu La Casa de Papel, mas ama o funk La Casa de Papel, Zé Lucas. Oi, gente. Ele que é a favor da versão de qualquer música em funk ou tecnobrega, Henrique. Fala, galerinha. E eu, MC Leozinho. Eu ainda não acredito que essa piada foi pro ar, meu. Vai no ar, pronto, continua. Vamos falar sobre a nova série nacional da Netflix, Sintonia, a produção de Condzilla em parceria com Los Bragas. Uma breve sinopse de Doni, Nanda e Rita são moradores da mesma favela em São Paulo. Crescendo juntos pelas ruas da comunidade, eles descobriram aos poucos o mundo do tráfico de drogas, da religião e também da música. No entanto, as experiências da infância os levaram a trilhar caminhos bem diferentes. E agora esse trio sabe que quem pode salvá-los dos problemas com os quais se envolveram são eles mesmos. Vamos começar abrindo as opiniões à roda de debate com o Henrique. Bom, eu conheci a série, né, tipo, assim começou, né, a divulgação da Netflix, né, tipo, eu vi o primeiro trailer e a primeira coisa que me chamou muita atenção foi o fato do Condzilla estar produzindo, né. Primeiro porque ele é de São Paulo, eu sempre fico feliz de ver, enfim, né, a periferia de São Paulo sendo representada, assim, né, que quando a gente pensa em periferia no audiovisual, a tendência é sempre que se represente o Rio, né? Tipo, quando se fala em favela, subúrbio, periferia, comunidade, sempre o Rio é o cenário que vem na mente de todo mundo, assim, né? E enquanto as periferias aqui de São Paulo têm outras particularidades, assim, que são um pouco trabalhadas, assim, né? Pelo audiovisual, infelizmente. Porque os cineastas de São Paulo que fazem sucesso estão fazendo filme de apartamento, então terreno ali que fica um pouco mal explorado. E o Condzilla, assim, né, que eu particularmente acho muito fascinante o que esse cara faz, assim, né, que sem recurso nenhum, assim, né, tipo, por iniciativa própria, o cara da periferia, nascido, criado, vivido, consegue fazer o maior canal de música do mundo, assim, né, que quando a série começou a ser exibida tava com 50 milhões de inscritos e agora já tá com 51 milhões. Enfim, né, e, tipo, é uma coisa assim que pra um cara que saiu do lugar de onde ele veio, nas condições que ele veio, tipo, é um feito foda pra caralho, assim, né, e já mostrava que o cara tinha talento pro audiovisual, assim, né, que ninguém consegue 50 milhões de seguidores no YouTube sem ter uma qualidade ali, né, sem oferecer algo que o público queira ver, né, porque canal de música tem aos montes, mas só o dele tem todo esse sucesso e visibilidade. Então, eu confesso que, assim, eu sempre torci, né, para que ele se envolvesse com outras coisas, assim, né, tipo, além de videoclipes, porque, enfim, né, ele é uma pessoa muito talentosa, que vem da periferia e que eu acho que traz um novo olhar, assim, para essas questões, né. E aí eu fui pesquisar, né, um pouco sobre o que seria a série, né, e achei pouco material, assim, né, acabei achando só uma entrevista deles pro Danilo Gentili. E nessa entrevista ele conta, né, que a história originalmente era para ser um curta, que surgiu de uma brincadeira, assim, né, porque o, o canal do Condzilla fala muito do funk ostentação, né, que é uma coisa aqui meio de São Paulo, assim, né, que são esses funks onde se fala sobre temas de consumo, né, de usar roupa de marca e essas coisas todas. E o canal dele sempre foi muito criticado desde o começo, porque ele era acusado de incentivar os jovens, né, da periferia a investirem nesse tipo de consumo, né? Então, ou seja, tipo, ele era acusado de que os jovens iam ouvir as músicas dele, iam ouvir esses funk ostentação e iam ficar obcecados em ter um tênis de R$ 1.000, né? Mesmo que não tivessem condições financeiras de bancar esse tênis. E aí, como uma espécie de brincadeira com isso, né, ele decidiu fazer um curta, onde 3 amigos, cada um ia fazer um corre diferente para conseguir comprar um tênis de R$ 1.000. E aí ele começou a falar, né, com outros produtores dessa ideia, aí falaram pra ele, tipo, pô, acho que sua ideia rende um longa, vou te apresentar uns amigos produtores. Aí foi passando de boca em boca, até que chegou na galera dos Los Bragas, e surgiu a ideia de fazer uma série, né. Aí eles fizeram, né, Aí eles fizeram o projeto todo, né, e venderam pra Netflix, que topou entrar no projeto, e aí virou Sintonia, assim, né. E, enfim, né, só essa contextualização de como a série foi desenvolvida, né. E, assim, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, né, quando eu vi que tinha o envolvimento dos Los Bragas, assim, né, não por uma questão de competência, né, porque os caras realmente trabalham muito bem,
Mas é porque quando eu vi que a série seria do Condzilla, eu falei, caralho, tipo, a Netflix tá abrindo essa porta pra uma galera da periferia fazer, sabe? Tipo, fazer o corre que eles fazem, só que dessa vez não é só 51 milhões de seguidores, né? Tipo, é 190 países no mundo inteiro. Então, então, quando eu vi que ia ter a participação dos Los Bragas, eu fiquei decepcionado nesse sentido, né? De que não seria algo, uma produção 100% da galera da periferia, assim, como são as produções do canal do Condzilla, né? Mas então, porque eu acho que, assim, tem uma coisa muito genuína, assim, né? Dá pra ver que teve a participação de alguém que conviveu, né? Que experienciou essa vida na periferia e que sabe do que tá falando. Coisas muito específicas, assim, tipo, até de gíria de São Paulo, que é muito, tipo, só quem morou na periferia sabe que as pessoas falam mesmo desse jeito. Mas por outro lado, também tem umas coisas que são um pouco narrativa muito tradicional de série, assim, que eu acho que acabaram prendendo um pouco, assim, a narrativa, sabe? Eu fiquei meio decepcionado com o desenvolvimento de cada uma das tramas, assim, porque eu gosto muito do piloto, o piloto me cativa demais com esses personagens, mas eu sinto que os acontecimentos dos próximos episódios são um pouco desinteressantes, assim, e tem umas coisas que se resolvem de um jeito meio frouxo, assim. Não sei explicar, tipo, eu fiquei sentindo que, apesar de gostar muito, eu sempre estava sentindo que estava faltando alguma coisa ali. Mas eu não conseguia saber exatamente o que que era, assim, que ao mesmo tempo que parecia que alguns assuntos corriam rápido demais, a série parecia muito redundante em outros pontos, assim. Então acabou ficando uma série que eu gostei bastante, porém com alguns incômodos, assim, que eu ainda não consegui definir direito quais são. Sim. Então, na primeira vez que eu descobri que a série que teria, né, uma série da Netflix com a participação do Condzilla, acho que a primeira coisa assim que chamou minha atenção foi o fato de um canal no YouTube ter essa chance de tomar parte, assim, uma parte dessa concepção criativa de uma estrutura de seriado, que eu sempre percebo que acho que tem muitas dificuldades assim de tirar YouTubers famosos e tirar eles desse nicho do YouTube e trazê-los para narrativas mais estruturadas, como filmes ou séries, e que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, não dá certo. Eu acho que a gente tem no Brasil praticamente tipo um filme por ano agora que tem um ator youtuber, ou que conta a história de um youtuber, ou que, sabe, tem a participação de algum youtuber famoso, e esses filmes quase sempre, assim, na minha opinião, falham em transpor, assim, o espírito que eles tinham no YouTube, transposto para o cinema. Que eu acho que um problema é que normalmente as pessoas que têm esses canais não querem gastar dinheiro para ver a visão deles a mesma coisa que eles veriam de graça no computador. Então acho interessante que o Condzilla conseguiu pegar assim, acho que a transposição para uma mídia assim mais narrativa de certo modo foi muito feliz, porque ao mesmo tempo em que eles conseguiram trazer assim muito da estética dele, dessa coisa do funk ostentação, desse discurso de muito materialista, capitalista, de bens materiais, ao mesmo tempo em que ele traz assim, uma coisa assim, muito nova. Assim, embora eu concorde com o Henrique na parte que alguns pontos da narrativa do desenvolvimento acabaram me decepcionando, mas eu achei assim, basicamente uma coisa muito refrescante, assim, muito interessante esse processo de passar toda uma estética muito de videoclipe e transpor para uma série narrativa da Netflix e isso de certa forma funcionar, que embora tenha seus defeitos, eu não acho que Sintonia seja um fracasso, assim, acho que é uma série que acerta em muitas coisas, tem assim a origem assim tem uma história muito boa, mas que também assim como o Henrique falou, meio que eu sinto que acabou se perdendo com o desenvolver assim dos episódios, com o passar dos episódios, eu comecei a perceber que algo ali acabou se perdendo no meio do caminho. Primeiras coisas que me pegou assim na série foi que, tipo, o que eu achei massa do quando Zira tá produzindo e tal, é que eles têm um estilo tão específico que eu queria ver isso em uma série mais longa, assim, né? Ainda mais eles pegando em uma narrativa e tal. Houve esse incômodo
já foi mencionado, de uma narrativa mais tradicional, assim, umas coisas que se resolvem muito, muito fácil, uns conflitos que não só se repetem, mas que se tornam redundantes, assim, em algum nível tipo, a maneira que você faz, tipo, a personagem que não, você é muito egoísta, e você é egoísta, e você só liga pra você, e é egoísta e tal. Tipo, não é só a personagem da Rita que tem isso, até o Nando também escuta isso, inclusive numa cena muito próxima que ela escuta. Aí vai meio que, tipo, a gente vê esses paralelos entre os personagens, assim, mas que, tipo, acaba sendo redundante e até mesmo que seja, tipo, se demonstra uma autocrítica sobre essa coisa da cultura ostentação, né? Tipo, essa coisa dessa busca, desse, desse vencer na vida e tal, assim, e, tipo, a maneira que você tá tentando buscar isso pra sua vida. Só que aí eu curto como os personagens, eles não são tratados com algum paternalismo, então qualquer coisa, tipo, a personagem da Rita e todo o seu processo de vendedora ambulante até alguém da igreja e tal, e como a série não demonstra que ela tá seguindo um caminho melhor ou pior, ela tá seguindo um caminho, assim como Nando segue o caminho do tráfico e Donna segue o caminho da fama. Sim, eu acho que um dos problemas da série, dessa questão de narrativa mesmo, se deve ao fato de que o Godzilla originalmente pensou a série como um curta, né? E transformar, sei lá, um curta que inicialmente teria 20 minutos, 30 minutos no máximo, ser estendido para 6 episódios de 40 minutos mais ou menos. Sim, obviamente teria esses espaços em branco, né, de como estender uma narrativa super curta para uma narrativa 10 vezes maior, mas ao mesmo tempo acho que isso não justifica o fato de que, assim, teve problemas que eles não souberam como preencher esses buracos. Tipo, tá, eles têm, se tem essa história base, que quase não foi utilizada, né, pelo que eu vi, a história do curta, que é basicamente os três amigos que tentam juntar dinheiro para comprar um tênis de R$ 1.000 e eles tentam arrumar esse dinheiro da sua forma. Esse plot meio que desaparece no curta e acaba ficando só a ideia dos personagens, de certa forma. Mas ao mesmo tempo eles não souberam como direcionar esses personagens. Acho que os personagens em si são muito bem construídos, tudo que ronda eles é muito interessante, mas ao mesmo tempo essa ideia de progressão, assim, de um arco se desenvolvendo. Isso meio que você tem umas coisas muito estranhas de ritmo mesmo, que ele passa quase mais da metade da série desenvolvendo com uma conclusão que, mesmo sendo extremamente redundante, ao mesmo tempo é muito repentina. Você acaba e você pergunta, sério que foi isso? Tipo, a gente passou esse tempo inteiro por uma preparação, esperando uma puta retenção, uma puta conclusão de arco para um negócio assim que acaba sendo meio decepcionante, assim, não sei o que vocês acharam disso. Então, eu nem acho que o problema seja ter ido de um curta para uma série, né? Porque, embora tenha ficado redundante em alguns pontos, teve muita coisa que eles podiam ter tratado melhor e que eles largaram mão, assim, né? Por exemplo, a própria relação de amizade entre esses três personagens, assim, né? Que chega momentos onde tá cada um no seu corre de um jeito, assim, que parece que a relação deles de amizade não existe tanto, assim. E acaba batendo muito mais na tecla, por exemplo, na amizade da Rita com aquela outra amiga dela que vai presa, a Cacau, do que com os dois meninos, assim, sabe? E isso é uma coisa que eu acho estranha, assim. Eu acho que faltou ali ter mais cenas de como essa amizade entre eles funciona e mais tempo deles juntos, assim. Deles se ajudando um no corre do outro, né? Porque eu sinto que, tipo, embora eles tenham os momentos que eles estão juntos e interagem, eles nunca estão, tipo, se ajudando muito, assim. A gente podia ter um foco maior nisso. E tem umas escolhas narrativas meio estranhas, né? Porque, por exemplo, nesse primeiro episódio a Cacau vai presa. O nome do episódio, se eu não me engano, é algo nesse sentido, né? Tipo, de Sim, prenderam a Cacau, assim. E aí, o que eu imaginei, né? Imaginei que, tipo, que a Rita ia ter um arco, pelo menos nesses primeiros episódios, de tentar ajudar a amiga a sair de lá. Só que não, ela meio que, tipo, ela fica preocupada com a amiga, só que ela não faz literalmente nada, assim, né? Fica, tipo, sim, vários episódios que ela tá em outro rolê,
nem pensa na amiga direito. Tipo, Aí aí, sei lá, depois no ela. terceiro episódio que ela vai na Febem visitar a menina. Sim, ela pensa. E é, tipo, muito estranho, assim, sabe? Tipo, isso ser colocado como um conflito no primeiro episódio, sendo que no segundo não é esse o desenvolvimento, sabe? O segundo, ela. Acho que ela passou o episódio inteirinho sentada no banco da igreja lá, interagindo com outros personagens, assim, sabe? Então, tipo, eu acho que teve umas escolhas meio. Não quero dizer erradas, né? Mas teve umas escolhas, assim, que poderiam ter ido para caminhos mais interessantes, assim, né? E acabaram ficando ali numa coisa meio banho-maria, né? Tipo, não foram para os lados mais que na minha opinião renderiam mais, assim, seriam mais interessantes de serem assistidos, né? Acho que é que acabou, tem muito episódio que fica no banho-maria, aí depois eles têm que correr rápido para ferver a água e ebulir em alguma coisa, sabe? Sim, E eu acho que. no caso do Doni, por exemplo, também, lá que tem a treta com a Dondoca, ficam, tipo, 3 episódios falando, tipo, a Dondoca não divide holofote, ela nunca vai acertar uma parceria com você. Aí eles decidem que vão gravar o clipe, mas que ele vai fazer uma cena separada. Só que daí quando chega na gravação do clipe, eles estão fazendo a Estão cena juntos. juntos, assim, sabe? Não teve um momento da Dondoca decidir, dele convencer a Dondoca a mudar de ideia, sabe? E ao A mesmo mesma coisa tempo, com o produtor dele também. eu ia falar isso. É, Que, então, tem tipo, toda uma discussão, tipo, do cara não gostar do Doni, né? o Tipo, cara ser um bem claro desde escroto. o começo, é super escroto com ele. Aí, do nada, assim, ele tá, tipo, super agendando shows pro cara fazer e não teve um momento, assim, de mudança, sabe, do personagem, tipo... Então, tipo, é isso que eu tô dizendo, assim, sabe? Não, eu acho que o problema não é ter ido de um curta pra uma série, porque eles tinham um tempo que eles podiam usar nessas mudanças dos personagens, só que eles escolheram usar pra outras coisas, que ficaram redundantes, enquanto outras ficaram, tipo, corridas demais, assim, e eu não sinto que teve um desenvolvimento pra chegar naquilo. Sim, acho que faltava é mais uma questão de foco mesmo, que eles deviam ter percebido o que ficaria de fora e o que ficaria, o que eles incluiriam, e eles acabaram desenvolvendo coisas que no plano geral do desenvolvimento da série é meio irrelevante comparado a outras decisões que não estão na série e que fariam sentido estarem na série, como por exemplo a escolha, as coisas da Dondoca, dividir o clipe com o Doni, a coisa do empresário, a coisa da Rita. Ao mesmo tempo que eles priorizam outras coisas, assim, que você pergunta por que ele tá passando tanto tempo aqui, tipo, e Cacau, que tá lá na FEBEM, ela passa, ela fica, tipo, mais de uma semana esperando até ela pensar, não, agora eu vou ver minha amiga. Tipo, são as Então, decisões que você fica e tipo, questionando. e quando a menina sai, a menina tá, tipo, meio de boa, assim, que isso aconteceu, né? Tipo, não parece, sei lá, tipo, não parece que teve uma relação meio de um trauma pra ela, Eu assim, né? Porque, perdoo, pô, me abraça. E eu pensando, então, não, ela tipo, vai ficar muito. Eu pensando, não, ela vai ficar muito puta. E do nada ela abraça a menina, tipo, eu te perdoo. Tipo, nossa, toda, sabe, a preparação que você tinha que, sei lá, no final, você esperava, sei lá, que no final da série que elas iriam, sei lá, se sim, perdoar. então. Mas, tipo, 10 minutos depois rola essa pedir desculpa, essa aceita, e você fica, nossa, realmente, esperei isso tudo se resolveu um pouco rápido, mas ok. Tipo, Meu em irmão, se eu termos fosse de. parar na FEBEM por causa de alguém, A maconha não era nem tua, tá ligado? Era, tipo, de outra meu pessoa, que a irmão, eu não bolsa ia não querer era ver essa pessoa sua. pintada de ouro. E ela fala o quê? De desculpa. Não, e ela ainda falou, ela ainda queria ir embora. Ela tava falando, Rita, vamos embora, que, Sim. que os caras estão chegando aí. E a Rita não quis ir embora. Então, tipo, Não. era E na, muito culpa dela, assim, e na sabe? mesma cena, tipo, o Cacau falando, sei lá, tipo, você é muito egoísta, você não pensa em ninguém. E 5 minutos depois, Cacau fala, mas eu te perdoo, amiga, vem aqui. Tipo, ela protege Rita tamanho que quer dar um murro na menina, tipo, gente, como se tivesse esse caminho de A a B. Tipo. Sim. É, então, em termos de estrutura de roteiro, assim, né, que a gente aprende em aula de roteiro, tem aquela coisa, tipo, de você plantar uma coisa, né, que vai se pagar lá na frente, né? Vai ter o Sim. payoff, vai ter o retorno. Só que em sintonia, eu sinto que eles plantam as coisas e o payoff vem de graça, assim, sabe? Tipo, Não tem nenhum tipo, esforço, porque né? Não tem nem que regar. então, porque a redenção vem na mesma cena onde ela é acusada de ser egoísta, sabe? Tipo, Sim. eles colocam o problema da personagem, mas a redenção só vem, assim, sem ter um desenvolvimento. Tipo, são umas escolhas meio estranhas, assim. E tem umas coisas, Cara, eu tipo, tô sei lá, lembrando da tipo. morte do pai.
A Sim, morte do pai foi de fuder. a morte do pai foi muito aleatória. Tem a questão também, sei lá, o boy lá, que tem o cara lá que gosta da Rita, mas eles, tipo, ficam só se olhando, aí do nada ele fala gosto de tu, e ela fala, Aí a beleza, bora. camisinha estoura Aí, Então, e ela beleza. não isso faz nada. então, Aí isso ela, da tipo, camisinha também, gente. Tipo, super parece que vai ter uma trama de, sei lá, no dia seguinte ela procurar uma pílula, alguma coisa assim. sim, e ela, Mas não. tipo, e não, ignora aqui, vamos seguir a vida. Tipo, é muito estranho, tá ligado? Tipo, parece que essa cena não teve um conflito ali pra ela existir. E ainda sobre essa coisa que você falou em Henrique, de como eles não parecem ser amigos e tal, eu acho que eles pensaram. Não sei, assim, eu não vou. Se bem que a gente ficar tentando dizer o que o roteirista pensou é foda, né? Mas é tipo, eu acho que talvez houve uma impressão de suficiência, porque eles tinham tipo, eu vou dormir na sua casa, né? Eu posso colar aqui, né? Claro que pode, tananana, e aquela coisa lá que você tem que fazer. Ah, tá, beleza, massa. Tipo, a relação deles se baseia nisso, né? Não, então, Em sim. serem esses comentaristas da vida um do outro, mas que não ativamente mudam qualquer coisa, assim. Não, então, eu sinto que realmente tem uma questão da série ser um momento na vida deles onde meio que, tipo, eles estão virando adultos, né? E faz parte da vida adulta que você acabe tendo menos tempo pra passar com seus amigos de infância, né? Tipo, eu entendo que tem esse lado da série, não tô ignorando também, assim, eu sinto que eles são amigos. Mas uma coisa que eu sinto falta é que o piloto tem uma coisa muito gostosa da relação entre eles, assim, né? Tipo, esse rolê meio deles irem pra festa juntos, e aquelas cenas deles curtindo, assim. Então Sim. ali eu sinto que tem a sintonia do título, sabe? E eu senti falta de mais coisas ao longo da série que reforçassem essa sensação de afeto que eu tive no primeiro episódio, sabe? E eu sinto que Sei. depois acaba ficando muito, tipo, cada um no seu corre, aí fica aquelas mensagenzinhas de WhatsApp um pro outro. E quando eles vão pra rolê, com tipo, eu lembro que tem um episódio que começa com eles assistindo uma partida de futebol, né? Sim, 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 teoricamente eles foram pra um rolê e tal, mas a gente não viu. Tipo, a gente não viu eles no rolê desenvolvendo relações e tal, assim. sim. Tudo acontece meio que fora de quadra, assim. Então, eu acho que a série tem essa coisa, ela meio que suprime coisas assim, né? Tipo, ela suprime o produtor sendo convencido dele. Ela suprime a Dondoka pensando se ela vai ou não dividir o holofote com ele e tal, assim. Tipo, ela meio que suprime coisas e deixa outras, assim, né? E Sim. deixa as redundâncias também. Então, mas são coisas estranhas de suprimir, né? Porque não são coisas que o público só vai subentender, assim, tá ligado? É uma coisa que, tipo, você vê uma cena onde o produtor tá sendo escroto com ele, aí passa um tempo, aí a outra cena que aparece, ele tá sendo bom, você fica, ué, mas eu perdi alguma coisa? Eu pulei um episódio? O que que aconteceu? Porque não tá fazendo, sabe? Eu acho que causa uma confusão, assim, na audiência quando tem Sim, total. esses lapsos, assim. Porém, dito tudo isso, eu quero deixar bem claro que eu gostei muito da série. Tipo, eu acho que é a melhor produção brasileira que tem na Netflix até o momento, assim. Eu acho que, tipo, levou pra um outro nível, assim. E eu fico muito empolgado, espero que tenha muitas temporadas. Eu fico empolgado pra ver, né, o que vão fazer com esses personagens. Porque eu acho os três protagonistas muito bons, assim. Tipo, os atores, achei o casting perfeito, assim. Tipo, a Bruna Mascarenhas, que é quem faz a Rita, ela é carioca e ela dominou o sotaque com perfeição. Mérito pra ela. O Christian Malheiros, que é quem faz o Nando, assim, é um ator perfeito, merece todos os Emmys latinos do mundo, assim. Que a atuação dele tá muito boa, assim. Tipo, eu gostei muito do casting dos personagens. E eu acho que é uma série que tem muito potencial, assim, sabe? Eu acho que para uma segunda temporada, que ela já venha com uma força, assim, né, de ter uma fanbase, de ter sido uma produção bem sucedida, eu acho que tem muito potencial de, tipo, ficar foda pra caralho, assim, sabe? Sim, Mas nessa primeira eu me decepcionei com alguns pontos. sim, eu tô pensando agora que você falou do Christian e pensando nos arcos deles e tal. Eu, eu tô sentindo que eles deixaram as tensões dramáticas muito mais fortes na questão do tráfico. Sim, Até porque tem uma coisa tipo vida ou morte e tal, assim. Só que aí eu sinto que eles retiraram a tensão dos outros. Tipo, sim, não tem uma cena de tensão pra Rita ou pro Donnie, como tem naquela, por exemplo, de quando o Nando tá. Depois que o Nando matou o cara, e ele tá tendo que admitir pros caras que ele fez isso e tal, que ele passou por cima da ordem das coisas e tal, assim. Tipo, aquela cena ali tem uma tensão que eu não vi em nenhum momento, nem pro Donnie, nem pra Rita.
Sim. Sim, Então, eu acho que a história em termos assim, do que acontece com cada um dos personagens, que é melhor desenvolvida mesmo é a do Nando. Porque enquanto Sim. a da Rita e a do. Como é que chama? O Doni. A Doni. Donnie. Rita e o Doni, eles estão sempre tendo essas coisas, né? Que só se resolveram do nada. As do Nando nunca se resolvem sozinhas, né? A gente sempre acompanha todo o processo dele tendo que ir E atrás é de resolver as sempre se coisas. fudendo. Se Então, fudendo. tem isso En- também, né? Ele tá sempre lidando com as Então, consequências dos atos dele, ele tá sempre tendo que, tipo, que aparar as arestas, sabe? É um sim, personagem, assim, muito denso e que tá em uma trama muito densa. Então, em comparação, tudo que acontece com o Doni, por exemplo, acaba soando quase como um alívio cômico, assim, né? Porque, sim. tipo, ele tá, enquanto o amigo dele tá, tipo, metido numa treta cabulosa, ele tá, tipo, preocupado porque não tá conseguindo fechar um show, sabe? Uhum. Tipo, A ele tá tensão que sempre eu E, lembro. choramingando, sim, assim. isso faz A, parecer que o Nando é o protagonista da série e que os outros são coadjuvantes, né? Porque a série é, tá uma atenção tão grande ao que Nando faz e as consequências do que ele faz, que os amigos dele, o Doni e a Rita, parecem, assim, personagens menores comparados a ele, quando, assim, na verdade, acho que a gente supõe que o protagonista da série é o Doni, né? Que é a gente vê a carreira dele, né? Ter ascensão pra MC, mas na verdade, Sim. assim, o É, plot todo o dele é. marketing foi centrado na Sim, imagem do Doni, né? Tipo, sim, ele sim. literalmente tá no meio das fotos de divulgação e o primeiro trailer é a voz dele narrando, né? É ele contando como é a vida na periferia e tudo mais. Então tudo, assim, se pressupunha, né, que ele seria o protagonista. Só que na série eu acho que ele acaba ficando muito coadjuvante, assim, pro Nando. Tipo, tinha tudo pra ser o Nasce uma Estrela do funk brasileiro, essa série. sim. E por isso que é mais, tipo, acho gritante o fato de que Donnie, que deveria ser a protagonista, acaba tendo uma presença muito mais apagada, né? Tipo, a gente não tem tanta empatia por ele quanto a gente tem, sei lá, por Nando. Tanto por, sei lá, o Nando viver situações literalmente de vida ou morte, como por a gente passar mais tempo vendo, tipo, o que ele passa, as consequências que ele sofre, que ele tem uma esposa e um filho para cuidar, ou seja, a gente acaba criando uma conexão muito mais forte com o Nando por causa dos problemas dele e de como a gente acompanha essa trajetória do que do Donnie, em que, assim, muitas das coisas parecem cair, assim, de repente para ele, assim, ele passa, sei lá, 20 minutos chorando porque não conseguiu um show, quando de repente, sei lá, chama o empresário dele, chega e fala, ó, a gente tem um show pra tu, tipo, Sim. sabe, o que ele aprendeu nesse processo, tipo, Então, ele nunca tá tendo que correr atrás, né, das coisas que ele precisa, sim, assim. Ele que, só pede e elas sim, acontecem. Não teve algum episódio específico que era só ele reclamando. sim, então, que é uma Que era questão que, só ele reclamando É, eu horrores. acho que é o E a episódio do galera, clipe, tipo, que o todos os seu amigos dele mimado, falam, cara. tipo, então, que é então, uma tipo, questão para de ser que sempre, orgulhoso, todo mundo começa de baixo. que todo mundo fala no episódio que ele é uma pessoa muito orgulhosa, que ele quer as coisas muito rapidamente. E quando chega na hora que as coisas chegam pra ele, ele não sabe como reagir, ele não sabe como tratar esses presentes que estão pra ele, porque ele, ao mesmo tempo que ele é extremamente orgulhoso, ele é extremamente despreparado. E ele não consegue assumir isso, a inexperiência dele. Sim, mas tem uma coisa no personagem do Donnie que eu gosto muito, que é o lance que eu não lembro de ter visto antes em audiovisual, que é essa coisa, tipo, do playboy da periferia, sabe? Que é uma Sim, coisa isso é que massa. existe e eu nunca, não lembro de ter sido retratado, porque realmente é uma cultura que existe, né? Tipo, dessa família que chegou na periferia em outras gerações, acabaram construindo um negócio, cuidando de um comércio e teve uma ascensão financeira e social muito grande, né? Então sempre tem aquele amigo meio rico assim que mora na periferia, mas tipo tem uma casona com sistema de segurança e é sempre o amigo que tem tipo o novo videogame e é uma coisa que eu sinto que tipo Sim, no audiovisual sim, sempre se ignorava assim, né? Sempre parecia que na favela todo mundo morava em casa, em barraco construído de maneira, enfim, né, de maneira, tipo, na gambiarra, assim, precária, precária, né? precária justamente, mas não, né, existe também, tipo, toda uma cultura, assim, né, dentro da periferia, então, tipo, tem pessoas de vários níveis sociais convivendo nesse espaço. Inclusive é algo que eles meio que. É assim que eu gosto muito de como eles introduzem o Donnie. Porque ele tá, tipo, ele tá com um uniforme de escola privada e ele Sim, tá em uma casa bem grande. E aí chega a mulher e ela fala, tipo, quem porra é você? sim. E o Não, que você tá fazendo aqui? o
piloto eu acho um primor, assim, tipo, a apresentação de todos os personagens é incrível, a dinâmica do episódio, até as escolhas dos enquadramentos, assim, eu acho, tipo, foda. Sim. Eu falei, essa série vai ser de fuder, vai ser do caralho. Porque, assim, o piloto é genial, assim, é uma obra-prima, assim, pra mim, se na nossa premiação de fim de ano tiver a categoria pra série, é um forte candidato esse piloto. Muito massa. Mas, E eu tô pensando também, nossa, o Donnie, tipo, ele é apresentado com a família primeiro. Tipo, antes dele ser um homem do tráfico, assim, a série apresenta ele como um homem da família. Eu acho muito massa isso, assim, porque ele meio que vai desconstruindo essas coisas, né? Porque geralmente seria o quê? Ele ia ser apresentado como homem de família depois dele ser apresentado como homem do tráfico, assim. Porque ia ser meio que tipo, o plot twist é que ele tem uma família pra cuidar e tal, assim. Eles sim. meio que invertem, assim. Achei massa. Eu acho que uma coisa que a gente podia falar é a questão da representação dos evangélicos, né? Que eu acho também que é algo Sim, muito revigorante, assim, né? Que os evangélicos geralmente ou são retratados de uma maneira cômica, né? Para fazer o público rir, ou de uma maneira que já coloca eles como charlatões, assim, né? Mentirosos e que só querem se aproveitar dos mais pobres e da fé dos outros. Enquanto em Sintonia existe um retrato muito respeitoso assim da comunidade evangélica, né? Todas as cenas que envolvem os evangélicos são cenas muito naturais, assim, tipo, e tem, enfim, toda uma trama assim que se desenvolve de um jeito muito respeitoso e bonito, assim, né? Tipo, não tem nenhuma cena que eles são cômicos, assim, né? Tipo, não tem aquela coisa meio exagerada do evangélico, enquanto essa pessoa que tudo que eles falam, tipo, algum chavão, assim, de evangélico, né? Tipo, tipo, na glória do Senhor, assim, né? Tipo, eles não são essas pessoas histéricas que estão sempre sim. usando essas Que nem a tia terminologias, de primos, né? assim. Ou, por exemplo, o Curta Demônia, né? Que é um curta nacional que a protagonista é uma mulher evangélica que é, tipo, super o retrato caricato do que é um evangélico. Sintonia nunca vai pra esse caminho, assim, né? Tipo, os evangélicos são pessoas muito normais, assim, né? Tipo, enfim, são retratadas de uma maneira muito respeitosa. Então, e vai ter toda essa trama da Rita entrar pra igreja, né? Tipo, dela decidir se batizar como evangélica, né? Ela tem um passado, porque a mãe dela era bastante evangélica, então ela tem um passado com a igreja, e tem todo um trajeto dela decidir voltar pra igreja e construir uma carreira como uma profissional que trabalha dentro da igreja evangélica, né? E isso nunca é tratado de uma maneira moralista, assim, não é como se ela tivesse tipo, indo de uma vida de perdição e pecadora para o caminho da luz. Então tem todo um lance tipo, dessa trajetória dela virar evangélica ser só uma coisa que acontece. Sim, eu acho que achei muito interessante o ponto, assim, que a série meio que mostra a igreja evangélica como um negócio mesmo. Eu acho que eles não. Porque eu pensei muito que a jornada da Rita ia ser uma coisa meio de uma menina que sai desse mundo, assim, meio perigoso do crime e meio que encontra iluminação, uma iluminação espiritual na igreja evangélica. Quando, na verdade, eu acho que o interesse da Rita é muito mais por esse negócio, tipo, a igreja evangélica enquanto um negócio, do que a igreja evangélica enquanto um caminho espiritual. Que eu acho que, na sequência que ela vai lá para aquele templo lá, o Fodão lá, o central, que ela descobre, tipo, os esquemas que fazem de dízimo, toda a questão de marketing que fazem para que ele manda o vídeo para internet, manda vídeo para televisão. Isso meio que desperta o interesse nela, que ela percebe, assim, que, assim, o trabalho, tipo, ela meio que descobriu uma nova forma de trabalhar, assim, de fazer dinheiro, que é usando a igreja evangélica. Então, eu achei muito interessante, assim, como a série meio que mostra que meio que o caminho que Rita segue para a igreja evangélica é muito mais no caminho de sucesso econômico do que necessariamente a procura de uma paz espiritual, assim. Embora a série mostre também como a igreja é um ambiente, assim, em que as pessoas da comunidade vão para procurar conselho, para procurar refúgio, para procurar abrigo, mas acho que, mesmo assim, não negando esse lado mais materialista da igreja evangélica. Sim. Então, mas ao mesmo tempo tem uma questão de deixar claro que ela tem uma fé real, assim, né? Tem Sim. uma ou duas cenas em que ela tá assistindo o culto e dá pra ver que ela fica bastante emocionada, né? E que ela tá, tipo,
comovida com o que tá acontecendo ali, né? Então, tipo, não é uma coisa também de, ela vê como negócio e mesmo sem acreditar, vai se meter nisso porque dá um dinheiro. Ela, de fato, percebe que a igreja pode oferecer uma carreira para ela, né? E uma carreira que ela tem muita aptidão, porque ela leva muito jeito pra coisa, assim, né? Ela tem uma oratória muito boa, enfim, Marqueteira, né? Uma vibe assim. marqueteira. Então, mas ao mesmo tempo, tipo, fica bastante claro que ela acredita naquilo também, né? Tipo, que ela tem uma fé em Deus, assim, né? Não é uma coisa do tipo, apenas um golpe pra ela, né? Tipo, é uma mistura dos dois, assim. Eu acho que eles deixam bastante claro que ela acredita na religião, né? Que ela tem uma relação com ela e que ela percebe que pode render uma carreira. Sim, e é uma coisa que eu acho muito bonito, assim, que é tipo. Emociona mesmo, sabe? Porque não tem o cinismo de sempre quando tratando de evangélicos e só reafirma a importância que eles são para que essas igrejas trazem para essas comunidades, né? Tipo, talvez até a mão do Condizila trouxe isso, porque eu imagino que é uma coisa que a galera do Condizila que vem dessa determinada comunidade, eles sentiam, né? Crescendo e tal. Até Henrique, você pode até falar sobre sua experiência com isso, de como era na sua época e tal, assim. Não, então, o lance das igrejas evangélicas, assim, em periferia, é que elas realmente criam uma vida em comunidade, assim, para as pessoas, sabe? Tipo, porque não é um lance só da pessoa ir pro culto. É toda uma vida que se forma em volta da igreja, né? Então, tipo, tem todos esses eventos para arrecadar fundos e também sempre tem, tipo, aula de violão, aula de teclado, tipo, então, tipo, cria toda uma vida, assim, onde a família evangélica, tipo, frequenta a igreja vários dias da semana para diversas coisas, né? Então, tipo, cria um espírito de comunidade mesmo, assim. Uhum. Minha família passou por diversas religiões ao longo da minha vida, né? Mas a que foi mais marcante, assim, foi quando todo mundo da minha família se batizou na igreja Mórmon, né? Que foi o momento que eu mais senti mesmo esse lance de uma integração com uma comunidade, assim, né? De ver como isso realmente afeta, né? A vida de uma família, assim, né? E eu acho que é por isso que eles têm um diálogo tão bom com o público, o povo, né? Com a população do Brasil, assim. Porque eu acho que eles criam tipo, essas redes que é algo que as pessoas sentem falta, assim, né, de um modo geral. Então eu acho que é muito bom ser parte de uma comunidade, assim, né? E quando a pessoa entra pra igreja, ela passa a ser parte dessa comunidade. E eu acho que a série conseguiu destacar isso bem, assim, especialmente naquele episódio do que vai ter, tipo, aquela celebração na igreja que a Rita tá Sim, que organizando. o Donnie vai cantar, mas ele perde, né, a chance de ir e tal. Então, mas mostra mesmo como, tipo, é um lance que mobiliza toda a comunidade, assim, né? Que o pai dele vai lá ajudar, aí o Nando faz uma doação em dinheiro. Tem todo um lance, tipo, de que é uma comunidade mesmo que mantém enfim, mantém os eventos acontecendo, assim, né? Então, acho que, tipo, Uhum. isso foi uma coisa muito delicada, assim, né? Da série, que a série soube retratar bem, assim, com bastante respeito. Porque é bem como, tipo, quando é meio que um. Como é que eu posso dizer? Determinados serviços que o Estado não presta são esses centros, essas igrejas que prestam, é assim, tipo, Sim, total. cultura e questões sociais, assim, né? Praticamente. Total. Então eu lembro que eu ia muito numa igreja evangélica quando eu era criança, né? Que minha vizinha era evangélica, eu ia com ela. E eu lembro que tinha uma coisa assim, tipo, de que sempre tinha muita comida nessas coisas, assim, sabe? E então, tipo, por exemplo, eu não duvido, assim, que tem gente que começa a frequentar esses espaços porque, tipo, é uma refeição que você vai ter garantido, sabe? E acaba Uhum. ficando porque o discurso vai, tipo, vai te convencendo, assim, né? Você vai se identificando com aquilo tudo. Mas eu acho que, tipo, tem todo um lance de um marketing mesmo que acontece, assim, também pra agregar novos fiéis, né? Que é o que o pastor conversa com a Rita, assim, né? Tipo, quando ela fala, eu quero ajudar a igreja, alguma coisa assim. Então ele fala, isso você pode fazer em qualquer lugar, né? Você pode orar com qualquer um aí, né? Tipo, o que a gente faz aqui é outra coisa, tipo, é outro nível. Então tem toda essa questão Sim. mesmo de como o marketing funciona, assim, né? Total. Inclusive, a cena que, apesar da gente ter falado sobre como a morte do pai foi meio tipo do nada, assim, mas a cena que o Donnie chega e ele começa a cantar a música cristã pra ele, eu fiquei
com lágrimas nos olhos muito fácil, assim. Sim, Porque aquilo foi bem bonito. Eu gosto é uma muito do emoção muito primeiro e real. do último episódio. O primeiro e o último episódio eu acho muito impecáveis, assim. O miolo que tem os meus incômodos, mas ainda assim, eu, no geral, eu gosto bastante, assim. É uma série que pra mim, tipo, nota acima da média, assim, no saldo final. Top. Então, pessoal, pensamentos finais sobre a série? Algum comentário final, assim? Então, como eu já disse, tipo, foi uma série que, né, no saldo final ficou muito positiva pra mim, assim, né, eu gostei bastante. Fico ansioso, espero que se renove pra muitas temporadas, assim, que eu acho que é uma trama que rende, né, que pode virar uma série de longo prazo da Netflix, assim, que dá fácil pra fazer umas 5 temporadas e manter interessante, né. E o que eu torço mesmo que aconteça é que o Condzilla e outros produtores de periferia, né, a galera que vem das periferias e tá produzindo conteúdo audiovisual, tenham cada vez mais plataformas, assim, porque, tipo, velho, faz toda a diferença, assim. Tipo, tem um lance de um olhar afetivo que ele dá pra esses personagens e de um lance de como é essa questão de ter um sonho quando você vem da periferia, que, tipo, um diretor que não vem desse espaço, tipo, dificilmente conseguiria entender isso tão bem quanto ele, tá ligado? Então, a minha torcida é que, tipo, não só a série tenha uma vida longa, mas que essas plataformas deem cada vez mais espaço para esses diretores e realizadores e produtores que vêm de outros contextos, assim, né? Porque é uma galera que tem muito potencial, assim, né? E faz toda a diferença, assim, né? Quando essas histórias são contadas por outros pontos de vista, assim, né? E pra mim, o que o Condzilla faz é, tipo, o audiovisual de resistência no Brasil que tá tendo hoje tá na mão dele, assim, tá ligado? Porque o que ele faz é o que o cinema marginal, o cinema da boca de lixo era nos anos 70 e 80. É um cinema, é uma produção audiovisual que se autogere, assim, né? Que ele produz os clipes para ter dinheiro para fazer mais, assim, né? Então é uma máquina de produção constante que se autogestiona e que ele começou de uma maneira totalmente independente, assim, né? Tipo, não teve grana digital envolvida, né? Ele não tá com financiamento de grandes empresas, assim, né? Tipo, ele correu atrás e montou esse esquema que deu super certo e que tá crescendo até hoje, né? Vai crescer muito mais, assim, né? Então, na minha opinião, é o que tá tendo em audiovisual de resistência no Brasil hoje e o cara merece, assim, tá ligado? Tipo, tem que dar mais, que ele produza muitas novas séries, assim, que faça filme e que ele receba a atenção que ele merece. Amém. Agora a gente vai para o nosso querido, famosíssimo, nesse sexto episódio, quadro Valeu Odeio, em que nós falamos sobre coisas que durante a semana nos fizeram ficar desgostosos e repensar se a gente quer realmente continuar pagando a internet ou qualquer coisa do tipo assim. Vamos lá, quem quer começar? José Lucas? Posso. Pronto, então, gente, eu fiquei literalmente procurando algo pra falar aqui até meia hora atrás, mas depois eu me lembrei de algo que foi tão traumático que eu acho que minha mente apenas preferiu apagar da minha memória pro meu bem-estar. Assim, é um relato tanto pessoal, então eu vou contar assim bem por cima. Mas basicamente eu tava tendo uma aula de crítica de cinema essa semana e de repente, não irei citar nomes nem nada, mas foi uma aula e de repente chegamos no ponto da discussão que foi se existem certos filmes que não mereciam ser feitos. Que essa discussão meio que surgiu a partir de um debate que estava tendo em relação ao filme Ellie, do Paul Verhoeven, que retrata uma personagem que sofreu um estupro e como ela supera esse acontecimento. E muita da discussão ao redor desse filme na sala foi se o Paul Verhoeven deveria ter feito esse filme e se, por fato de ele ser homem, se ele tinha direito ao local de fala a fazer um filme sobre um estupro. Enfim, a negócio degringolou até chegar num ponto em que foi falado de que o Bebê de Rosemary é um filme em que secretamente você consegue perceber os sinais de que Roman Polanski era um abusador sexual. Porque o exemplo dado foi que na cena em que Mia Farrow é estuprada pelo demônio, ele mostra detalhes que se ele não fosse um estuprador, ele nunca mostraria. Ou seja, teoricamente ele estava inconscientemente revelando um trauma, uma pulsão sexual que com certeza iria se revelar posteriormente. Sim, eu não vou entrar nem no mérito dos absurdos ditos anteriormente, de lugar de fala, de se homem deve fazer filme com personagens femininas, ou se pessoas brancas têm que fazer filmes sobre personagens negros, porque eu acho que essa discussão acaba sendo obscurecida pelo
Assim, pelo nível que foi o argumento, assim, do bebê de Rosemary, porque acho que o simples fato de alguém utilizar esse argumento, assim, essa pseudo-psicanálise, pra de alguma forma dar sentido ao comportamento de alguém através de seus filmes, é absurdo, assim, num ponto que eu não consigo nem descrever. Como se de alguma forma existisse um olhar definidor de qualquer pessoa que cometesse, sei lá, um assassinato, um abuso sexual, como se tivesse, assim, um olhar definido. Ah, não, esse é o olhar de um assassino por causa disso, Uhum. disso, disso. Esse olhar de um pedófilo por causa disso, disso, disso. Que, assim, a gente sabe que não é verdade, assim. A gente fala de male gaze, mas, tipo, não tem lá, tipo, um raping gaze, um pedophile gaze. Tipo, não tem... não existe, simplesmente não existe. Então, tipo, acho que é até meio danoso, assim, que pessoas que estejam num curso de cinema, tendo aula de crítica de cinema, consigam soltar, assim, de maneira tão como se fossem fatos mesmo, esses argumentos, esses pensamentos como se fossem verdades, que eu acho que assim, chega a ser bastante nocivo até para o próprio pensamento crítico do cinema, assim, acho que chega a ser prejudicial até para a forma como muitas pessoas chegam a ver filmes, porque certas pessoas que se consideram assim, meio que o nosso guia para analisar os filmes, que são esses críticos de cinema, se esses críticos falam essas coisas, então assim, né, meio que tá uma legitimidade para outras pessoas pensarem o mesmo. Então, assim, tirando o absurdo do pensamento, dessa ideia de que existe uma essência por trás de qualquer pessoa que cometeu um crime ou cometeu um estupro, também tem o perigo, assim, né, de a gente bora pensar no que a gente fala, porque, assim, a gente tem um certo poder, estando nessa auto-intitulada posição de crítico, que pode influenciar pessoas a pensar em coisas que não são verdade, né, então, complicado. É basicamente isso, assim, meu trauma que eu revivi aqui rapidamente, porque eu acho que valia a pena trazer à tona. Puxado, amiga, puxado. Meus pêsames pra você por ter passado por esse momento difícil. Menina, não, mas é delicado mesmo, porque, tipo, é ainda mais preocupante de pensar que esse debate aconteceu dentro de um espaço acadêmico, né? Porque, assim, uma coisa é, tipo, no senso comum, assim, no ponto de ônibus ou esse tipo de coisa. Mas dentro da academia, se espera que as pessoas tenham um referencial teórico maior, né? E a pessoa dizer isso meio que anula ou simplesmente ignora décadas de debate feminista, né? Porque o que as feministas defendem, tipo, desde os anos 70 é que a questão do estupro é uma questão de poder, né? Então não existe, tipo, um transtorno psicológico que faz um homem ser um estuprador, né? Porque isso é uma coisa que se acredita no senso comum, né? Que um estuprador é, tipo, um tipo de compulsão. E o que se defende no debate feminista é que não, né? O estupro é uma questão de poder. Então qualquer homem em posição de poder está apto, né, está suscetível a cometer esse tipo de violência, assim, né? Então, tipo, é muito bizarro, assim, reduzirem o Polanski a esse arquétipo do senso comum de que o estuprador é essa figura de um tipo de transtorno psicológico, né? Tipo, muito bizarro em 2019 isso está acontecendo, esse argumento está sendo usado, sabe? Sim, total, pô. Só que uma coisa que eu ainda fico mais louca é que, tipo, eles patologizam tudo de uma forma tão fácil. É tão, tipo, com que embasamento você tá dizendo que isso obviamente é coisa de um pedófilo ou de um estuprador que ia ser revelado no futuro, sabe? Que padrão estético revela isso, assim, tipo, caralho. Sim, e é o patrão estético mostrando, né? Porque ninguém percebeu esses sinais, mas assim, no momento em que o cara é acusado de um estupro, então subitamente aparecem esses sinais que a gente nunca viu, né? Sem um olhar tão claro. Então, porque a gente não conseguiu perceber antes, né? Tipo, é uma coisa muito procurando, sei lá, uma coisa que não existe. E quando tem uma justificativa que embasa isso, tipo, olha, isso aqui a gente não percebeu, mas agora a gente percebe, porque falaram que o cara estuprou uma menina ali, né? Então, obviamente. Todo filme que ele faz que mostra um estupro é ele inconscientemente aludindo a isso. Nenhum dos grandes psicólogos do mundo percebeu isso, mas fulaninho e fulaninha, na aula de cinema, lá no Brasil, falou e putz, realmente foi isso aí, parabéns. Sim. Você E soube conseguiu assim, sem tudo. nenhum tipo de pesquisa, né? Sem nenhum tipo de, enfim, né? De tese construída. Foi tipo uma coisa meio Chico Xavier, assim, né? Tipo, ela captou assim a vibração.
E depois ela falou de repulsa ao sexo, mas repulsa ao sexo foi uma Só coisa que, mais superficial, ela não entrou em detalhes, ainda bem. A pessoa. só que meu Deus, e eu não sabia que, tipo, você tinha comentado no grupo por cima sobre isso e tal, mas você não tinha falado que era sobre Ellie e sobre o Paul Verhoeven. Então, que teve Menino. aqui no Meu Chanela, Deus do no céu. Chanela, no Chanela de Recife, em que estreou ela, e teve, assim, depois da sessão, teve uma polêmica, assim, imensa entre a cena cinéfila recifense, que muitas mulheres ficaram indignadas, se questionaram sobre a validade de Paul Verhoeven de mostrar uma história como aquela. Mas, tipo, eu sempre penso que, sei lá, primeiro, acho que não tem que ter essa restrição de, sei lá, uma pessoa ser impedida de contar uma história, porque essa história não diz respeito à existência dela. Tipo, um homem não pode contar uma história sobre um estupro feminino, porque ele nunca passou por isso. Como também eu acho muito assim, né? Tipo, ele tá. Ele é um filme que Isabelle Huppert tá, tipo, tá nele, tipo. Você acha realmente que a Isabelle Huppert iria aceitar participar de um filme que tivesse tão explicitamente um olhar tão problemático sobre o estupro? Acho que, assim, no mínimo, ela viu que tinha um espaço para pelo menos uma discussão muito rica sobre o papel da mulher, como o que se espera, né? A função social da mulher após um estupro, do que se espera que a mulher reaja. Então, assim, acho que no mínimo, assim, também a gente não pode ignorar a ciência das pessoas que trabalharam no filme, né? Além do diretor. Eu sei que eu ia ser cancelado logo porque eu ia falar tá, beleza, massa. Massa. Eu não, preferi ficar Impede ele, calada. vai, impeça lá, chega lá no produtor e fala, ele não pode não fazer esse filme, por quê, minha filha? O Cid bem saído falando, por quê? Ui, por quê? Olha, menina, eu sou contra, né, tipo, relações verticais em sala de aula, né, essa coisa, tipo, de abuso de poder de professores, mas numa situação dessa, se eu sou professora, eu acho que eu sou a favor de virar e falar, linda, tá defendendo isso? Então me escreve um artigo. Quero um artigo na minha mesa que corrobore o que você tá defendendo aqui dentro de sala de aula. Porque aqui não é lugar de estar debatendo com achismo, não, gente. Se vocês querem definir esse tipo de coisa, tem que ter um embasamento, não dá só pra falar o que tem vontade, não. Ixi. A professora foi bem respeitosa, assim, na ocasião. Foi até um pouco constrangedor, foi ela tentando explicar, assim, que não é bem assim. Mas, enfim, Não, foi mas é uma com... professora muito elegante, né? É uma Foi... professora que dá aula de finesse, né? Então, amor, Sim, outro nível. Eu já sou sim. mais baixaria. Nossa, eu queria muito uma filmagem de Henrique nessa sala de aula. Ia ser incrível. Ok, Henrique, o seu valeu o dia aí agora? Bom, o meu valor eu odiei é também um pouco uma experiência, assim, né? Uma certa tendência que eu queria criticar aqui agora, não é uma obra em específico, mas em São Paulo, esse final de semana teve o Festival Pop Porn, né? Que é de cinema, enfim, que discute pornografia, né? De outras formas que não enfim, da indústria pornográfica mainstream, né? E acaba passando muitas produções de pessoas queer, né? E eu acabei percebendo que nos filmes feitos por homens gays, cis, existe sempre uma tendência muito forte a associar o sexo com temas meio sempre relacionado a um trauma, problemas com a família, com tipo, sempre colocando o sexo num lugar de um tipo de patologização, assim, né? Sempre colocando, tipo, uma relação onde você sofreu um trauma na infância e isso influencia o modo como você lida com a sua sexualidade atualmente, né? E isso em filmes que são sobre diretores em primeira pessoa, né? Então, tipo, todos esses filmes têm essa... Ou mesmo quando não é o diretor em primeira pessoa, é o ator falando sobre relatos pessoais da vida dele, né? Então, todos esses filmes são homens gays que no próprio discurso associam a experiência sexual deles à depressão e trauma, enfim, né, todas aquelas coisas listadas naquele textão da solidão gay que os gays adoram compartilhar no Facebook uma vez por mês. E eu fiquei muito triste com isso, sabe? Porque, enfim, a gente lutou tanto durante décadas para tirar o sexo gay desse espaço da patologização, né, e dessa associação direta com trauma e com, enfim, com essas experiências psicológicas nocivas, assim. E agora parece que esses gays supostamente progressistas estão, tipo, deliberadamente abraçando esse discurso, né? E colocando eles enfim, aplicando esses conceitos na própria vida, né? Então eles falam, tipo, eu gosto desse fetiche porque quando eu era pequeno aconteceu esse tipo de coisa, sabe? Que é uma coisa que, assim,
não agrega pro discurso, sabe? Tipo, mesmo que ele acredite que essa experiência pessoal dele, tipo, ele não pode fazer esse tipo de associação direta, porque várias pessoas têm o mesmo fetiche, só que nem todas, eu diria inclusive que uma minoria no máximo passou pelo que ele passou. Então, assim, é um discurso muito ruim, né? E, por outro lado, eu acabei vendo alguns filmes de diretoras mulheres, né? Tipo, bissexuais e lésbicas, onde o sexo foi colocado muito nessa posição da celebração e da alegria e do gozo mesmo, sabe? Tipo, das potências do que seu corpo pode sentir, assim, sabe? E eu senti falta de ver esse tipo de coisa nos cineastas gays, assim, né? Então, enfim, meu Valeu Odiei é pra essa tendência, né, que tem rolado aí dessa associação entre a sexualidade gay e, enfim, depressão, trauma, luto e tudo mais. Mas eu queria também aproveitar a deixa para recomendar esse filme que eu gostei bastante, que chama My Body, My Rules, Meu Corpo, Minhas Regras, né? De uma diretora francesa que chama Émile Jouvet. E é um curta, assim, maravilhoso. Quer dizer, um curta não, né? Um longa de 1h15 mais ou menos. Que são várias mulheres, assim, né? Ela reúne várias mulheres que são performers e que no trabalho delas, elas lidam com a própria sexualidade, né? E, enfim, aí ela intercala entre filmar cenas de performances dessas mulheres e cenas de sexo mesmo, assim, né? E, assim, é um filme muito lindo de ver, assim, tipo, tem uma cena de sexo que é a cena de sexo mais bonita que eu vi esse ano, assim, tipo, maravilhosa, assim, é um filme, tipo, muito solar, assim, sabe? É um filme que te deixa, tipo, meu, que massa que a gente vive nesse mundo e que nosso corpo é capaz de tanta coisa, sabe? Tipo, nosso corpo é capaz de tanto prazer. E o quanto esse prazer tipo, é uma ferramenta incrível pra gente trabalhar as opressões e trabalhar, tipo, os nossos problemas no mundo, né? Então, acho que, assim, a gente tem que pensar mais o sexo enquanto essa ferramenta de luta e essa ferramenta de coisas positivas do que ficar associando sempre a questões negativas, assim, né? Enfim, esse é meu Valeu Odiei da semana. Adorei a sincronia entre psicologismos sendo Sim, utilizados, assim. que acho que é Um um para mal da analisar. contemporaneidade, assim, né? O modo como a psicologia acabou adentrando, né, a vida cotidiana de uma maneira tão grande que acaba banalizando, né, os termos da psicologia, assim, né? Tipo, até essa coisa de falar, tipo, ah, fulano é muito bipolar, meu vizinho é meio psicopata, enfim, né? Acaba Sim. sendo um malefício, assim, né? Um efeito colateral do modo como a psicologia acabou crescendo muito nas últimas décadas, né? E adentrando a vida cotidiana, mas acaba fazendo com que as pessoas achem que podem, assim, aplicar como se fosse astrologia, né? Tipo, Meu Valeu Odiei vai para. O pior é que vai ser o branco dando Valeu Odiei pra Dear White People, né? Ai, menina, vai, pelo amor de Deus. O meu Valeu Odiei vai para um aspecto específico de Dear White People, que é o personagem do Lionel e o descobrimento da sexualidade dele, da vida sexual ativa dele no campus, assim. Porque começa muito legal, porque a primeira cena, inclusive, é em um posto de saúde móvel, assim, do campus. Ele tá fazendo teste de HIV e tal. E tem uma conversa ultra didática sobre precauções e sobre, tipo, sobre o medo, assim, o medo que ainda tá nas gerações pós-crise dos anos 90 e tal, anos 80 e 90 e tal, assim. Só que aí, por exemplo, quando ele vai para uma saída que é tipo, é no porão de uma casa ultra grande assim, e na entrada já tem camisinhas e tem lubrificantes, aí vai, ele desce, e aí quando ele desce tá lá o pessoal, tipo, ultra se divertindo, transando, gente que tá com leather, gente que tá com coleira e tal, assim, e aí ele fica uma coisa que é meio tipo, inclusive ele grita isso, em determinado momento ele grita, será que ninguém quer conversar aqui? Infelizmente, um personagem que responde meio tipo, não agora. Só que aí ele encontra um cara que também tá meio que cansado dessa vida e tal, e ele meio que sai pra conversar. Só que, tipo, no discurso da série fica implicando uma coisa de, tipo, que essa vida vazia, essa vida sexual ativa e não monogâmica, ela é algo inferior ao que seria uma vida de casal e uma vida de respeito, entre aspas, assim. Mas o meu valor dele vai pra esse aspecto de White People. não, eu só concordo. Eu não vi, né? Eu vi só a primeira temporada, fiquei bastante decepcionado, não gostei muito. E assim, mas teve coisas
na primeira temporada que eu gostei. O personagem do Lionel não foi uma delas, assim. Eu acho desde a primeira temporada um personagem péssimo em termos de representatividade LGBT, assim. Mas, enfim, mas é uma série que eu nunca me importei muito, assim, né? Também pra, pra fazer uma crítica, assim, né? Eu só vi a primeira temporada e o último episódio eu acho terrível. Aí eu nem tive ânimo de ver a segunda e não vi mais. Mas, assim, pelo que você descreve, eu passaria nervoso vendo, né? Então eu só tô aqui agradecendo que larguei esse barco antes dele afundar. Então agora vamos nos despedir deixando algumas recomendações para os nossos queridos ouvintes. Enfim, eu tenho duas recomendações bem rápidas de séries. A primeira é que saiu a segunda temporada de Mindhunter, a série do David Fincher. Sim. A série do David Fincher para Netflix, que basicamente mostra como a FBI, nos anos 70, teve um processo de pesquisa comportamental, psicológica e análise de caso, meio para criar esse conceito atual de um serial killer, que Parece tua sala de aula. então, que posteriormente a FBI utilizou esse modelo, né? Eu ainda utilizo esse modelo para descobrir prováveis serial killers em atividade nos Estados Unidos. E essa temporada eu achei assim, a primeira temporada eu já achei muito boa, mas essa segunda eu achei um pouco superior, porque além dele trabalhar nessa coisa meio procedural de ir pros lugares, entrevistar os psicopatas, essa coisa meio policial, também tem uma questão agora, uma tensão racial, que acho que é muito interessante, que nessa temporada eles basicamente abordam um caso que foi do assassino de crianças de Atlanta, que foi um serial killer que matou, acho que 5 crianças negras na cidade de Atlanta, e os detetives, os investigadores do FBI, vão para a cidade para tentar descobrir quem é. Só que nessa segunda temporada eles já estão muito mais famosos, eles têm cobertura da mídia, eles têm cobertura do FBI, e eles são policiais brancos numa comunidade majoritariamente negra. Então, assim, a série aborda, assim, de maneira muito interessante, muito, quase... Sim, o David Fincher é muito bom nessa coisa de explorar uma tensão, mas nessa coisa dos arredores. Tipo, ele quase nunca mostra os assassinatos ou tipo atos de violência, mas ele constrói toda a atenção a partir desse pânico causado nessa comunidade de ter um assassino e também de ter pessoas de fora, pessoas brancas de fora, tentando dizer o que eles devem fazer, interferindo na calma local. Ele meio que eleva um pouco mais essa dramaturgia com esse toque de drama racial, esse toque de tensão social, que meio que me lembra o Zodíaco, que acho que essa temporada se parece muito com o Zodíaco. Tanto por David Fincher estar muito bem, é sério, os episódios que ele dirige aqui são primorosos, como nessa questão de uma narrativa sobre psicopatas que se foca menos no psicopata em si e mais em como ele afeta a comunidade ao redor dele. Então, assim, acho que vale muito a pena ver essa segunda temporada porque tá melhor que a primeira. E a segunda sugestão que eu tenho é a série da HBO, a Succession, que ela entrou agora, semana passada, começou a segunda temporada, meio que ocupando esse espaço de euforia nesse horário nobre da HBO. E assim, mesmo não sendo uma série assim que catalise a atenção das pessoas como Big Little Lies, ou que tenha uma atenção assim de um público específico como Euphoria foi pro público adolescente, eu ainda acho que é uma série tão bem construída, tão assim bem feita, que acho que talvez seja o melhor drama da HBO desse ano, junto com Euphoria. E não pela ousadia estética ou pela criatividade em narrar uma história, mas só porque ela é tão divertida, ela é tão assim gostosa de acompanhar, ela é tão bem feita, bem encaixada que tipo não tem como não gostar, certo? Tipo, se você gosta de ver gente rica, tipo, gente rica armando esquema pra destruir umas às outras, gente rica passando perna na outra, gente rica sendo falsa, tipo, essa série é pra você, que é basicamente uma família que tem uma empresa que toma conta de basicamente um terço do, da mídia americana. E o CEO dessa empresa o pai da família, né? Já tá ficando velho. E ele sabe que precisa nomear um sucessor.
E os filhos dele, assim, tão num pau, assim, pra decidir. Tipo, eles ficam meio que se degladiando, se armando esquema pra derrubar o outro, pra que todo mundo quer ser o sucessor dessa empresa. E ao mesmo tempo, o pai não quer que ninguém supere ele, então o próprio pai meio que passa a perna nos filhos. E é tipo uma cachorrada, é gente rica fazendo esquema pra destruir uma outra, é gente arquitetando planos assim pra expor os podres um do outro. É tipo pai ferrando filho, irmão ferrando irmão. E é tipo maravilhosa. E essa temporada, pelo que eu vi, vai ter as participações de Holly Hunter e Cherry Jones, que são duas atrizes que eu amo. Então, assim, eu fiz só o piloto, mas até o momento tô muito animado pro que vem por aí. Essa família é muito unida. Todo episódio tem que ter uma piada ruim heterossexual de Leonardo. Piadinha péssima. Encerramos mais um episódio de Valeu Odeio, mas não sem deixar claro que estamos no Spotify agora. Você pode encontrar a gente por lá com toda certeza. Tem mais gente até semana que divulguem vem. bastante. Que a gente quer os nossos mimos. Sim, né? Curtam, compartilhem, ouçam no Spotify, né? Que agora não tem desculpa pra não ouvir no... Antes a desculpa era, no YouTube, não consigo ouvir. Mas agora tá no Spotify, não tem desculpa pra não ouvir. Então vai lá, ouve, compartilha com os amigos, comenta, segue a gente nas redes sociais, porque a gente quer ser blogueira. E é isso. Tchau, tchau.